Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Professor Edson falando aqui com vocês. Espero encontrar todos bem. Hoje nós vamos falar de uma estrutura chamada vetores, ou também conhecida como array, dentro da linguagem de programação Python. Em Python, na linguagem de programação Python, possui uma estrutura similar ao que nós chamamos em outras linguagens de programação de vetores. Aqui em Python nós chamamos de listas, mas o princípio, o conceito é bem similar à estrutura, trabalhar, manipular vetores com vetores em outras linguagens de programação. Nós já conhecemos as variáveis comuns, vamos dizer assim, que são aquelas variáveis que a gente consegue armazenar um dado por vez dentro desta respectiva variável. Se eu desejar armazenar um outro dado dentro dessa mesma variável, aquele dado de origem será substituído por um novo valor. Esse é o conceito bem resumido aí de uma variável para a gente relembrar. Vetores, nós podemos definir um vetor, ou no caso aqui, essa estrutura similar em Python, que são listas, para que ele consiga armazenar na mesma variável, essa variável dinâmica, vamos dizer assim, onde eu posso armazenar dentro dessa variável definida como, entre aspas, um vetor, lista especificamente aqui em Python, para que eu consiga armazenar mais de uma informação, mais de um dado dentro daquela mesma, entre aspas, variável definida ali como dentro dessa estrutura de listas. Então, por exemplo, se nós estivéssemos usando as variáveis comuns e eu precisasse armazenar 10 notas, eu teria que criar variável nota 1, variável nota 2, nota 3, nota 4, nota 10. Usando essa estrutura similar a vetores, essas listas aqui em Python, nós definimos apenas uma única variável, esse vetor, onde nós armazenamos dentro desta variável do tipo vetor as 10 notas, apenas chamando de vetor notas, por exemplo. Eu consigo armazenar essas informações. E esses vetores, ou essas listas aqui na linguagem Python, que nós vamos ver aqui, são chamados de variáveis unidimensionais, com uma única linha de elementos, como nós vamos poder entender. E esse tipo de vetor ele é definido de forma dinâmica, de acordo com as informações, os tipos de dados que são inseridos dentro desse vetor são dinâmicos. Então a gente não define que tipo que vai ser, se vai ser do tipo inteiro, se vai ser do tipo real, float, se vai ser do tipo string, que tipo que vai ser. Esse vetor, essa lista, automaticamente as informações que são inseridas dentro dela já assumem aquele vetor com o tipo de dado. Inclusive, nós podemos criar o vetor inicialmente vazio e depois, através de uma instrução de entrada de dados, nós podemos ir adicionando elementos dentro desse vetor e podemos também criar inicialmente um vetor então vazio ou um vetor já previamente definido, que é este exemplo aqui. E um ponto importante que a gente precisa saber, entender, visualizar por trás dessa estrutura de lista barra vetores é que dentro dessa estrutura de vetores, cada elemento dentro ele está posicionado num determinado índice. Então, por exemplo, se nós analisarmos essa estrutura, aqui eu dei um nome underline vetor, nome da nossa variável aí, variável do tipo vetor, e aqui dentro eu tenho 4 valores, 4 números. Cada número desse, o número 3, o número 2, o número 5, o número 8, internamente é controlado por um índice. Então, o valor 3 está posicionado lá dentro do vetor na posição no índice 0, o 2 no índice 1, o 5 no índice 2 e o 8 no índice 3. Então, aqui nós temos um vetor chamado nome vetor com 1, 2, 3, 4 elementos. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, internamente, ele tem esse controle. Aí eu posso fazer o que para
vamos dizer assim, né, fazer a leitura desse vetor. Nós podemos estar utilizando a estrutura de repetição for para que eu consiga manipular de uma maneira mais individual cada elemento dessa lista. Então aqui nós temos uma estrutura, que é a estrutura de repetição for, uma variável inicial aqui que eu chamei de item, né? Poderia ser de qualquer nome de variável, em range 4. 4 porque 4 aqui essa faixa, porque nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. E aqui eu falo para ele imprimir, para ele exibir o conteúdo deste vetor, primeiramente imprimindo a posição 0 deste vetor, depois a posição 1 desse vetor, depois a posição 3 e depois a posição 4. Vamos rodar aqui o nosso algoritmo para a gente conseguir visualizar a saída dos dados. Então, olhem lá, ele conseguiu imprimir aqui todos os itens deste vetor. Ah, mas se tiver um vetor enorme, eu tenho que ficar contando quantos elementos tem dentro dessa lista, né, desse vetor, que é o similar à lista em Python? Não, a gente pode, então, usar uma funçãozinha aqui em Python chamada len, que ela vai verificar, ela consegue identificar, ler quantos elementos tem dentro deste vetor que nós estamos colocando ali. Então, posso estar colocando aqui len e depois o nome do vetor, né? Que é nome vetor. Assim eu não preciso ficar me preocupando em contar, né, manualmente 1, 2, 3, 4 para um vetor maior aqui. Então, a funçãozinha len, ele já consegue ler a quantidade de itens desse vetor e consegue imprimir na tela aqui para mim também. Muito bem, um outro exemplo. Exer vetor 2. Aqui temos um outro exemplo de vetor, que é o conteúdo similar a listas em Python, frisando bem esse conceito, onde nós temos um vetor chamado de nomes e aqui dentro, entre aspas simples ou aspas duplas, eu coloquei três nomes, né? 3 palavras, 3 strings aí de textos. E aqui, já usando a funçãozinha len, porque imagine se eu tiver uma lista de 100 nomes, né? Não vou ficar contando, ou não sei quantos itens tem, né? Eu não vou ficar contando quantos elementos tem dentro da lista. Então, a gente já usa a funçãozinha len, e ela já identifica, já conta quantos elementos tem dentro desse vetor chamado nomes e já consegue imprimir para nós também. Então eu posso imprimir, né, uma lista e um vetor de nomes também. Eu posso até mesmo misturar tipos de dados, colocar aqui, por exemplo, um valor, né, valor 10. Ele vai conseguir imprimir também o texto e o valor. Então, uma lista, né, mista aqui, dois tipos de dados, um tipo de dado inteiro e um tipo de dado do tipo texto, do tipo string. Então, dessa forma, utilizando a estrutura de repetição, a gente consegue trabalhar, fazer a leitura dos elementos. E aqui, nesse ponto, né, a gente pode observar, nesse outro exercício também, ó, print nome vetor item, print nomes i. I é o nome da variável que vai ficar fazendo o controle da posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Ele leu, sabe que aqui dentro nós temos 1, 2, 3, 4 elementos. Então 0, 1, 2, 3. Vai fazer uma repetição até chegar ali no i igual a 3. Né? Então a primeira vez o i vale 0 por padrão, porque não foi inicializada essa variável com nenhum valor. Ele conta quantos elementos tem lá dentro, ele agora já sabe, tem 4 elementos lá dentro desse vetor nome. Aí eu falo, ó, exiba o que tem dentro desse vetor, pode ver que é o mesmo nome, então tem que prestar bastante atenção. Se eu colocar nome sem um S e declarar no vetor a lista como nomes, vai dar erro aqui. Mas isso aí é simples, né, de identificar esse erro, caso aconteça. Então eu falo assim, ó, exiba, né? O print exiba o conteúdo de quem? Esse vetor nomes. Mas o que eu quero que ele exiba? O primeiro item, que está na posição referente ao i, que é 0. Aí ele faz a repetição. O i passa a valer 1. Imprima o elemento que está na posição 1.
volta, passa a valer 2, imprime o elemento que está na posição 2, imprimiu, volta, imprima o elemento que está na posição 3 e imprime novamente e faz a listagem. Então essa é uma forma de nós trabalharmos aí como em outras linguagens de programação nós chamamos de vetores unidimensionais, e aqui em Python possui uma estrutura similar a essa chamada de vetores ou arrays, que são chamados de listas. Até mais então.